Pronto pra live, Laura? Pronta? Vai. Oi, né, pai? Oi. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar, tá, como potencializar o funcionamento do seu cérebro através de um estilo de vida mais saudável e através do exercício físico. Quanto mais eu estudo, converso com os amigos meus médicos, outros profissionais da saúde, mais eu vejo o potencial do exercício físico e de um estilo de vida saudável aí para melhorar a nossa vida. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Alzheimer, sobre AVC, sobre a doença de Parkinson e quais os benefícios do exercício físico para o seu cérebro e como potencializar o funcionamento dele. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje a gente vai falar como potencializar o funcionamento do seu cérebro através de um estilo de vida saudável e através do exercício físico. Para conversar com mais profundidade e conhecimento sobre isso, eu trouxe aqui o meu amigo Marcelo. Se apresenta aí para o pessoal, Marcelo, e fala um pouquinho aí de você. Opa, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Marcelo. Sou formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pela Universidade de São Paulo. Atualmente estou cursando residência médica em Neurologia Clínica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Aqui, nosso velho, grande amigo Fernando me convidou hoje, uma honra aí, para poder falar sobre esse tema tão importante, né? Nosso cérebro, uma máquina, uma ferramenta. Sou meio duvidoso para falar sobre isso, né? Meio aqui, né? Mas é uma máquina bem importante e o exercício físico, a importância do exercício físico para melhorar potencializar o nosso cérebro, né? Legal. O Marcelo, ele estudou comigo na época da faculdade, lá, né, na USP, né? Ele fez medicina e na mesma época que eu estava estudando educação física, né? Ele sempre gostou muito de estudar e principalmente essa parte do cerebral, né, Marcelo? De como aprender mais rápido, melhor também, né? Bem interessante. Por isso que eu fiz esse convite também. E já queria agradecer você também por ter aceitado aí o convite. E tenho certeza que vai ser muito produtivo, tá, pessoal? E quem tiver qualquer dúvida aí sobre o assunto, se a gente falar algum termo que você não conheça ou que você tenha curiosidade para ter mais conhecimento e profundidade sobre o que a gente vai falar, pode deixar aí nos comentários, tá? Que depois eu vou ler. Vou tentar ler todas as perguntas aí para a gente responder no final, tá bom? Então, agora a gente vai começar aqui especificamente falando do nosso assunto. E também, se você não me segue aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, fique totalmente à vontade, tá, para me seguir aí, que toda semana eu posto conteúdo sobre exercício físico e saúde. Vamos lá. Ô, Marcelinho, chamando carinhosamente de Marcelinho. Meu Marcelo, fala pra gente aí, qual que é a importância e qual que seria, então, a vantagem da gente potencializar o nosso cérebro, o funcionamento dele? Teria alguma vantagem ou não? O cérebro é o órgão mais importante, né? Vamos lá. O cérebro aqui nosso, nada contra o coração, fígado, pulmão, né? Mas é um órgão nobre, extremamente nobre, né? Raciocínio, leitura, planejamento, tudo depende dele, né? Dependendo diariamente dele. As queixas de falta de memória, né? O pessoal procura hoje em dia muita informação, estresse. Então, assim, o exercício físico, além de... Vou aprofundar um pouco mais durante a live aí, mas o exercício físico, ele traz benefício de relaxamento, benefício cardiovascular, extremamente importante, né? E assim, até previne ou retarda, né, as doenças demenciais, né, as demências aí, as doenças que alteram a nossa memória, alteram o nosso comportamento. Então, assim, motivos para não querer fazer exercício físico, né, motivos para querer fazer exercício físico, vai ter de vários, né, durante aí a live, nós vamos decorrer durante a live. Legal, legal. Eu concordo com
o Marcelo, né? E quando a gente potencializa o funcionamento do nosso cérebro, a gente consegue fazer tudo melhor, né? Concentrar melhor, você se sente mais motivado, com mais energia, mais concentrado. Então você aumenta seu desempenho em tudo, né? Por exemplo, se você faz exercício físico ali, você aumenta sua adrenalina, né? Você aumenta a sua concentração. Então você já melhora, por exemplo, depois que você fez uma prática física, você pode fazer uma prática intelectual, né? Que aí ajuda a concentrar. Exatamente. Você consegue aprender. Exatamente. Melhor. Sim, exatamente. Assim, a prática do exercício físico libera endorfina, né? Um componente da morfina, ao invés de ser sintético, o nosso próprio corpo produz. Libera esse prazer, sensação, melhora a serotonina, esse medicamento aí, antidepressivo que o pessoal toma. Melhora também serotonina, né? Um antitransmissor, que melhora a questão do humor, né? Essa questão do humor melhora também a concentração, igual o grande Fernandão disse. É o que nós precisamos hoje em dia, né? Concentração e foco. Bastante foco. Legal. Agora eu queria entrar um pouquinho na ideia de que, assim, o nosso sistema cerebral, o nosso cérebro, ele não funciona sozinho no nosso corpo, né? Assim, ele depende também, a saúde do nosso cérebro depende do funcionamento ideal das outras partes também, né? Principalmente a parte cardiovascular, né? E você queria falar um pouquinho pra gente qual que é essa relação da parte cardiovascular com o cérebro, assim, quais os tipos de doença que mais acometem o cérebro e a nossa parte cardiovascular aí, na humanidade? Sim. Atualmente, né, nós sabemos que para o bom funcionamento do nosso cérebro precisa de ter um coração potente, coração bom, né, funcionando. Se nós pegamos aí na estatística, nós vamos ver que a grande causa de mortalidade são as duas primeiras, cardiovascular, coração, cérebro vascular, que afinal de contas é as causas do acidente vascular cerebral. São as duas principais causas de morte aí no Brasil e no mundo, né? A importância de fazer o exercício físico, ter um bom coração, uma boa bomba, né? Potencializando. E um bom irrigamento sanguíneo na região cerebral, sim, melhora as nossas condições, né? Melhora aí a parte do raciocínio, a parte aí do planejamento, como eu tinha dito anteriormente, né? Então, sim, doenças que atingem o coração são as mesmas doenças que atingem o cérebro, né? Se tiver uma placa de colesterol nas coronárias, que são artérias que irrigam o músculo do coração, pode sim ter placas que atingem carótido e placas que atingem vasos internos intracranianos, né? Então, sim, pessoa que tem problemas cardiovascular importante, aterosclerótico, né? São plaquinhas de gordura nas artérias, pode ter sim esses grandes vasos. Esse é um fator de risco importante para ter doenças cerebrovasculares, né? Que é o AVC isquêmico, principalmente. Legal. Pessoal, a gente está falando bastante dessas coisas antes de entrar efetivamente ali na prática do exercício físico, para que você possa ter uma ideia geral de quanto que é complexo a nossa saúde, né? E que ela depende de vários fatores, né? E que é um sistema complementar, igual o Marcelo falou aí. Se você tiver uma placa ali formada na sua artéria e isso entupir um vasinho lá no seu cérebro, pode causar aí o acidente vascular, que é o AVC, né? Se eu falar alguma coisa, você pode errar, daí você me corrige, tá? Isso, vamos... Vou falar. Para não ficar um pouco muito específico, né? Deixar um pouquinho mais claro aí, às vezes fica muito difícil de entender. Vamos imaginar a nossa pia, né? Essa pia aí é a da cozinha, né? Se ficar jogando gordura, óleo, né? As friturinhas, joga óleo lá direto no... Todo mundo sabe que não é ideal ficar jogando óleo, né? Na pia. Por quê? Porque quando o óleo esfria, ele vira aquela pasta, ele vira ranço, né? E aquilo lá endurece. O que acontece? Entope, tem que chamar encanador para desentupir. Virar toda aquela catástrofe toda. Nosso corpo é a mesma coisa. De jeito nenhum tô falando que o óleo, a gordura, não é importante. Sim, é importante para o metabolismo de nossas células. Aliás, nossas células precisam dos lipídios para fazer suas estruturas externa e interna. Mas quantidades excessivas de alimentação
rica em gorduras saturadas, né? Vamos parar tudo nossas artérias do coração, nossas artérias do pescoço, da cabeça, dos braços e das pernas, né? São as doenças cardiovasculares. As doenças aí que pode causar tanto um infarto, um AVC ou um infarto periférico. Então, a ideia é mais ou menos essa. A mesma gordura que fica entupida nos ralinhos, na pia, é a mesma gordura que fica dentro de nós. Entendeu? Só que é um pouquinho pior dentro de nós, que eu vou decorrer aí ao longo da live aí, né? Muito bom, muito didática, a explicação é basicamente isso aí mesmo, né? O Marcelo já explicou tudo certinho. E é isso que eu queria concluir, né, pessoal? Que é tudo interligado. Como o Marcelo falou aí também, essas doenças, né, são as que mais afetam a humanidade, né? No Brasil aqui, se eu não me engano, o AVC é o segundo maior índice de mortalidade no Brasil, né? Sim, assim, exatamente. Tudo isso essas doenças estão interligadas, né? Geralmente, a pessoa que tem hipertensão também, às vezes apresenta outros sintomas, né? Pode apresentar o AVC, facilita que aconteça o AVC, né? Diabetes, né? Várias outras doenças aí que elas estão conciliadas, né? Quando você começa a acumular gordura, você fica sedentário, você se alimenta mal, faz uma dieta rica em gorduras saturadas, você vai criando um ambiente propício para várias doenças, né? E aí... Isso, Pode falar. Exatamente, né, Fernando? Só lembrando, pessoal, né? Às vezes falar segunda, terceira causa, primeira, vamos colocar número real. O ano passado, pelas nossas estatísticas aqui, foram 78 mil pessoas. Uma cidade pequena morreram de AVC. Cidade pequena aqui do nosso interior, 78 mil, sabe? São muitas pessoas. E lembrando que, nós até pegou essa parte da AVC já, é a quinta doença mais capacitante. Quinta capacitante. O que é incapacitante? Que pega pessoas, geralmente, uma faixa etária de 50, 60 anos. Tem os mais idosos, lógico, né? Quanto mais idoso, mais chance de ter AVC. Aí você pega uma pessoa dessa que é pai de família, entendeu? Ou está na sua atividade econômica. Hoje em dia, muita gente com 60, 70 anos trabalha ainda. Está sustentando os familiares e sofre um AVC. Doença incapacitante, entendeu? O paciente, ele para de trabalhar. Não tem condição. Por quê? Porque fica de um lado do corpo paralisado. Se o Fernando me permitir, eu estou falando de AVC, posso explicar um pouquinho o que seria o AVC de uma forma bem genérica. Algumas pessoas não conhecem muito bem. Teve um relato de definição de que é AVC, né? Acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é conhecido por mais de 15 a 20 termos no Brasilzão, né? Nosso grande Brasilzão. Derrame, mal, possuída, vários outros termos aí, né? O vulgo derrame que o pessoal fala. Nada mais, nada menos. Nós vamos dividir aqui, para vocês entenderem, em dois grandes grupos, né? O AVC isquêmico. O que é o AVC isquêmico? Tá lá o vaso sanguíneo que irriga a massa encefálica, né? Vai lá e entope. Entupiu. Isso causa uma isquemia, né? As nossas células não conseguem chegar ao oxigênio suficiente através do sangue e acabam morrendo. E outra grande causa é quando tem um sangramento na cabeça. Isso é o AVC hemorrágico. Aí definimos AVC, mas não, né? O pessoal prefere chamar de AVC, o pessoal da neurologia, para ser uma linguagem fácil, uma linguagem que todo mundo consiga falar. O senhor João teve um AVC. O senhor Alberto, sei lá, teve um AVC hemorrágico. E tu, entendi, todo mundo sabe mais ou menos, entendeu? E lembrando que é uma causa de emergência neurológica. Emergência neurológica, isso é importante. O senhor viu o João tá lá no almoço, pratão de comida, comendo ali, né, com os netinhos. O senhor João começou a falar enrolado. Começou a encartar louca. Ficou fraco de um lado. Urgência.
192, tem que chamar o SAMU, entendeu? Chamar o SAMU. Muito fácil. SAMU. Primeiro, é o mnemônico que o pessoal usa, né? Uma coisa para memorizar. S do SAMU, né? De sorria, boca torta. Abrace. Abrace o netinho, né? Tá lá no domingão, os netinhos. Braço cai. Entendeu? Um dos braços cai. Não consegue. Fica fraco. Vovô, vamos cantar uma música. Tava falando tudo enrolado. Falando enrolado, entendeu? Fala enrolada. Boca torta, fala enrolada, braço caído. Chamar a urgência. Entendeu? Chama a urgência. Isso é muito importante, assim. Apesar de ser um evento de exercício físico, infelizmente no nosso país ainda morre muita gente de AVC. Morre porque demora a chamar ajuda. Entendeu? Mas antes de chegar no AVC, nós vamos prevenir o AVC antes, né? Nós não quer chegar nesse ponto. Mas se chegar nesse ponto, sabemos o que vamos fazer. Que é chamar a urgência. Não é para esperar. Deita lá, toma um chazinho que melhora. Toma um chazinho que passa. De jeito nenhum. Vamos chamar a urgência. Combinado? Todo mundo combinado? Tá bom. Vamos lá, Fernandão. Prossiga aí. Verdade, é isso aí mesmo. Eu acho que é importante realmente dar essa orientação, né? Porque, assim, a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo, né? Isso aconteceu até com a experiência particular minha, né? Meu pai, ele teve AVC exatamente... Depois, mais para frente, eu vou dar mais detalhes, tá? E falar como o exercício físico ajudou até na prática ele também. Mas ele teve AVC exatamente no dia do Natal, no dia 25 de dezembro, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas, assim, eu já atuo um pouco na área da saúde, né, como educação física, eu já entendi que ele não estava bem. Fiz exatamente o que você falou, levei logo para a emergência, né, ele foi atendido e, graças a Deus, hoje ele está bem aí. Só para retomar, então, né, a importância a importância aí do exercício físico para potencializar nosso cérebro, né, concentração, humor, tá bom? Planejamento, evitar doenças aí, não evitar, né, mas postergar, melhorar também, né, doenças aí vasculares, né, neurovasculares e doenças neurodegenerativas. Legal. Agora que a gente já falou do AVC, né, tem outras doenças que são mais comuns também, né, que é o Parkinson, né, e o Alzheimer. Você pode falar um pouquinho pra gente aí o que são essas doenças, né, e o que pode causar elas, como que elas surgem, como é que é? Tem um fator específico que causa doença ou ela é multifatorial? Como é que acontece isso? Isso, vamos lá, né? São grandes doenças aí bem prevalentes aí no nosso grupo aí, né? Nosso grupo de idosos. Primeiro vamos falar da doença de Parkinson. A doença de Parkinson, conhecida por alguns também como o mal de Parkinson, eu não gosto muito desse termo mal, é pejorativo. Eu prefiro mais o termo de doença de Parkinson, né? É uma doença que comete principalmente uma idade aí de 60 anos, 70 anos, pode ter mais jovem, lógico, claro, né? Uma forma aí principalmente de tremor, principalmente que tremor parece que o cara tá contando dinheiro, de rolar a moeda, né? Tremor, vocês olham o senhorzinho, parece que tá rolando dinheiro, diferentemente do tremor essencial. O paciente fica bastante rígido, você vê o senhorzinho andando assim, tremendo um dos braços, principalmente um dos braços a mais, meio baixo, e com os passos bem curtos, meio travado. E com muita chance de cair ao chão. Ele trava e pode cair ao chão. Isso é a doença de Parkinson. É uma doença neurodegenerativa. O que é uma doença neurodegenerativa? É uma doença que, com o próprio envelhecimento das células e com predisposição, né, genética, do próprio corpo, né, ainda não está muito esclarecida a etiologia, por que acontece ou não, apesar de ter mais de 100 anos de descrição de doença. Tem-se muita dúvida da patologia, por que ocorre. Sabe-se que alguns familiares têm uma forma genética e pode desenvolver a doença um pouquinho mais cedo, né?
é até mais grave a doença. Então isso pode ocorrer. Ela é uma doença neurodegenerativa e não tem cura ainda. O que nós podemos fazer é melhorar os sintomas motores. Lembrando que na doença de Parkinson tem sintomas não motores. Qual que são elas? Perda de olfato, né? Lembrando nosso covidão aí, né, que faz perder o olfato, mas a doença de Parkinson pode perder o olfato também, né? Alteração do sono REM. O que é alteração do sono REM? A pessoa está dormindo, durante a noite começa a movimentar como se estivesse vivendo realmente o sonho, né? Começa a chutar, mexer o corpo, algumas vezes gritar. Constipação, pode ter também alteração, dificilmente alguma alteração de pressão, mas pode também ter. Seria mais o básico de ter da doença de Parkinson. E conforme o tempo passa, algumas pessoas podem evoluir para o quadro demencial. Vou explicar o que é o quadro demencial daqui a pouco. Mas algumas pessoas podem desenvolver isso daí. A importância de estar falando dessas doenças, tanto o AVC, eu falei do AVC, os sintomas do AVC, os sintomas da doença de Parkinson, é que justamente nisso eu com o Fernando vamos chegar daqui a pouco na questão de como o exercício físico vai ajudar isso. Você está perguntando, por que nós estamos falando tudo isso? Por que eu tenho que saber? Tem que saber o médico, eu não preciso saber disso. Importante sim, é importante reconhecer, né? Falar assim, nossa, eu acho que aquela pessoa não tá estranha. Se tá estranho, procure especialista. Sempre. Procure especialista. Voltando à doença de Parkinson, então mais ou menos esse estereótipo, né? Aquela pessoa que é rígida, tremor, tem muita estabilidade postural, pode cair bastante, tá bom? E é lento, a pessoa é lenta, a pessoa tem dificuldade para virar o corpo. Então seria mais ou menos esses sintomas aí. Quer acrescentar mais alguma coisa, Fernando? Só detalhes só. É que assim, a parte mais que eu vi assim, né, é mais relacionada à parte motora. Você falou bastante coisa bem legal, assim, foi bem completinho. Mas que a pessoa também anda com a inclinação do tronco, né? Ela perde um pouco o controle do centro de gravidade, ela muda, na verdade, o centro de gravidade, coloca mais pra frente, né? E é aquela pessoa que anda mais rápido. Por que tem muitas pessoas, né, que não entendem, por exemplo, por que a pessoa que tem Parkinson anda rápido, né? E às vezes fica pedindo pra pessoa andar devagar, já havia relatos desses, né? Então assim, a pessoa anda assim porque o centro de gravidade dela tá pra frente. Então se ela não andar rápido, ela cai. Então por isso que ela acelera o passo e muitas vezes ela cai mesmo porque também tem o congelamento da marcha, né? Que ela não consegue fazer o movimento da caminhada, então isso faz com que a pessoa tenha mais queda, né? É basicamente isso, ó. A evolução da doença é mais ou menos isso. Primeiro, algumas pessoas começam mais rígida, algumas pessoas começam com mais tremor, a voz também às vezes altera, entendeu? Com o decorrer da evolução da doença, ela começa a ter alteração, né? Ela começa a tomar mais medicamentos, mesmo assim o efeito passa rápido, né? A evolução natural da doença, ela, perfeitamente, ela muda o centro dela de equilíbrio. Às vezes, para compensar isso, ela tenta dar os passos mais rápido. Só que tem esse congelamento, chamado de freezing, né, no inglês. Às vezes o senhorzinho, ele quer andar rápido, quer fazer uma coisa rápida, trava. Na hora que trava a perna, na hora que ele cai. Exato. Perde também senso de equilíbrio, né? Perde aí bastante senso de equilíbrio. E conforme vai evoluindo a doença, ela vai ficando mais compensada esses quadros, né? Mais ou menos isso daí. Beleza. Basicamente isso aí é só pra gente entender, né, o que é a doença, né, e depois a gente entender como que o estilo de vida saudável, o exercício físico vai ajudar em cada coisa e como que isso tudo se encaixa, tá, pessoal? Agora então você pode falar aí, Marcelo, um pouco pra gente a gente falou do AVC, né, do Parkinson, agora do Alzheimer. Como que acontece o Alzheimer? O que é o Alzheimer? Isso. Pronto. O Alzheimer está dentro do grupo das demências. O que é demência, né? Demência também é um quadro que as pessoas veem com muito questão de pejorativo, né? Tá demenciado, que a pessoa tá ficando demente, tá ficando louca.
muito cuidado, né? O que é essa loucura? O que é essa demência? Primeiro precisa te fazer passar no médico e avaliar todas as condições de o que seria um quadro demencial. O que é um quadro demencial? É um quadro onde você perde sua função de planejamento, a pessoa perde o senso visoespacial, aquele senhorzinho que se perde na rua, se perde dentro de casa, não sabe onde que é mais o banheiro, não sabe onde é a casa, onde é o quarto. Pessoa que não consegue fazer um planejamento, não consegue escrever mais, entendeu? É a pessoa que tem dificuldade para falar, não lembra o nome. A pessoa tem um copo d'água, né? Sabe que o copo tem essa dificuldade. Ela perde a capacidade de fazer as coisas básicas que ela fazia antes. Ela fazia uma alimentação dela, lavava a roupa, limpava a casa, pagava suas compras, entendeu? A pessoa ela perde essa capacidade de fazer essas atividades. Ela precisa de terceira para fazer essas atividades. Então seria isso aí, quadros demenciais. Temos que descartar se é um quadro reversível ou não reversível. Reversível, uma infecção, um exemplo aí, né, que pode ser revertida, uma alteração de hipotiroidismo, né, uma alteração hepática, também pode causar, né, uma descompensação hepática e pode causar quadro demencial. Então são várias coisas que podem contribuir para um quadro demencial que precisa ser analisado aí por uma equipe multidisciplinar, né, para chegar no diagnóstico correto. Chegando na parte de neurodegenerativa, temos aí a doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa também, onde também não se sabe a etiologia ao correto por que ocorre a doença de Alzheimer. Sabe-se que tem uma diminuição da região temporal, né, inicialmente, que é a região da memória, tem uma diminuição ao longo do tempo, mas ainda não se sabe a etiologia ao certo, né, em detalhes. Mas com o tempo ela vai perdendo a capacidade tem muita dificuldade para lembrar nome, entendeu? Muita dificuldade para lembrar nome, é uma doença que é gradual. Ela é uma doença que a pessoa ela acaba perdendo-se dentro de casa, a parte da rua, perdendo dentro de casa, depois ela acaba perdendo a parte de organização, entendeu? Algumas vezes pode ter quadro, e no final de quadro de alucinação, delírio, né? A pessoa fala, coloca, tá delirando, né? Doença psiquiátrica. Pode desenvolver todo esse quadro, até chegar no quadro de simplesmente ficar no quadro de mutismo. Para quem acompanha o cinema, é bastante interessante que fala isso sobre essas evoluções. O pai, né, The Fighter, né, que foi indicado aí ao Oscar, se eu não me engano, que fala sobre esse quadro aí de doença de Parkinson. Interessante o filme, para quem quiser assistir. Então, a doença aí de Alzheimer seria mais ou menos isso, essa evolução. Esquecimento para nomes, né, dificuldade de nome, depois perde o fio espacial, planejamento, e no final pode ter um quadro de delírios e até debilitação. Ela para de fazer suas atividades diárias, que ela não consegue mais, e começa a outras pessoas fazer por ela. Basicamente, o Alzheimer está relacionado à degeneração aí dos neurônios que são responsáveis pela memória no cérebro. É basicamente isso? Isso, exatamente. Ela é o nosso hipocampo, né? Lembrando a mitologia grega aí do cavalo, da memória, do hipocampo, que tem essa alteração, e a pessoa acaba tendo essa alteração de reter as memórias. É aquele paciente que é senhorzinho, que chega e começa a te contar as coisas do passado. No meu tempo, mas pergunta para você consegue ler um livro? Ler um livro? Consegue acompanhar? Não consegue. Assistir um jornal? Não consegue acompanhar. Exato, que você conseguir. Até que com o tempo vai perdendo essa capacidade. Entendeu? E começa a misturar histórias. Preencher lacunas, histórias que não existiram em outro contexto, começa a misturar as histórias para tentar chegar numa lógica, né? Entendi. É mais ou menos isso daí. Tá. Mas é basicamente isso aí, né? Agora a gente já entendeu
o que são essas doenças, né? Como que ela afeta o nosso organismo e principalmente o nosso cérebro, né? E agora acho que a gente já pode entrar, né, então aí um pouco em como prevenir e como melhorar tudo isso, né, e melhorar o nosso potencial cerebral, né? Então vamos lá, Marcelo, vamos começar falando então por partes, por doenças e quais as estratégias seriam possíveis de não só de exercício físico, mas também de rotina, de alimentação, de sono, de tudo que pode ajudar aí o nosso cérebro, tá bom? Vamos começar falando então do que seria possível fazer aí para uma pessoa que tem Parkinson, então, ou para prevenir essa doença, né? Você queria começar já falando aí? Isso, vamos lá, doença de Parkinson, então. Doença de Parkinson, vamos relembrar, aquele senhorzinho que tem um tremor, que pode ter uma lentificação, uma instabilidade postural, né? E aquela marcha bem curta, aquela marcha bem dificultosa, né? Tá. O que os últimos estudos falaram, né? Tem uma recomendação. O exercício físico da doença de Parkinson é extremamente importante, porque, lembrando que um pouquinho mais específico, assim, né? A doença de Parkinson é a falta de dopamina, né? As nossas células que produzem esse neurotransmissor, ela acaba morrendo. Então, por isso aí, o pessoal toma medicamento para tentar aumentar um pouco esses níveis aí no cérebro e melhorar essa parte motora, essa parte medicamentosa. Mas a parte de atividade física é a parte onde você vai treinar novamente a marcha. Isso mesmo, você vai ensinar o paciente a andar novamente. Você vai ensinar o paciente a andar novamente. O paciente desaprende a andar, ele desaprende. Você vai ter que ensinar o paciente, falar assim, senhor João, vamos pensar, olha para o seu pé. Que pé agora você vai usar? Você vai usar o pé direito, né? Vamos lá, o pé direito na frente. Isso, e agora, o que você vai fazer? É um treino, entendeu? Você vai fazer esse aprender a andar novamente. Existe aí o treinamento do próprio treinamento físico, que vai ajudar a reequilibrar o paciente novamente. O paciente tem muita dificuldade, né? Lembra? Queda. Idoso, cair, bater a cabeça no chão, pode ter sangramento na cabeça, entendeu? É grave, pode ter sangramento na cabeça e o paciente para dar uma emergência, até o pessoal fala, né? Uma hemorragia e acabar, ainda mais que o paciente usando anticoagulante, né? Medicamento para o final, sim, é mais grave. Então é isso. Então, basicamente a doença de Parkinson ajuda bastante essa questão da marcha e o equilíbrio. O exercício físico é extremamente fundamental aí para ajudar essa questão aí na questão da marcha, tá bom? E evitar que tenha quedas, evitar a prevenção de quedas. Isso é um item que todo consulta aí especializado, né? Neurologista e é especializado em desenvolvimento, pergunta, tá caindo? Senhor João, você tá caindo? Eu falo, tô caindo. Não, precisa de treinar. Precisa de ter acompanhamento. Essas doenças, elas precisam de ter um médico, fono, físico, teólogo, educador, a própria educação física. Se todo mundo está aí alinhado desse paciente para ter um bom desenvolvimento, senão não dá certo, entendeu? Uhum. Fica um bom. Legal, só complementando aí que o Marcelo falou já, né? Falou muito bem aí, né? Como ele descreveu no início lá pra gente que é uma doença, né, que é multifatorial também, que pode ter vários elementos que pode trazer essa doença, né? E é uma doença degenerativa que atinge o nosso cérebro. Ela também precisa de uma abordagem multifatorial, né? Com vários elementos aí, com atendimento médico, com treinamento físico, com a fono ali, com vários elementos, né, que constituem a saúde da pessoa. Especificamente sobre o treinamento, o que eu tenho lido, e tem uma coisa bem interessante especificamente sobre Parkinson que eu vi, né? Um artigo que mostra um treinamento um pouco diferente para quem tem Parkinson. É um treinamento com peso, né? Que é o treino que a gente chama de treinamento resistido, ou treino de força, né? Dentro da educação física, com instabilidade
e com duplo movimento. O que seria isso? Você vai fazer um exercício, por exemplo, você faz o exercício se equilibrando em cima de uma bola, por exemplo, uma bola de instabilidade, e você faz um exercício que um braço você flexiona o seu cotovelo e no outro você estende aqui o seu braço. Então você está fazendo dois movimentos diferentes ao mesmo tempo equilibrando. Isso são consideradas tarefas complexas, que envolve tanto a sua cognição, coordenação e controle motor. Quanto mais você trabalha essas capacidades de controle, equilíbrio e coordenação, tudo ao mesmo tempo, você estimula o que a gente chama de neurogênese, né? Que seria a criação ali de novas conexões neurais. Você possibilita aí novas conexões e um melhor controle muscular, né? E isso faz até com que pessoas consigam melhorar muito esse avanço que a doença de Parkinson promove, né? Na degeneração neural. Esse estudo em particular, depois eu posso deixar, quando eu for publicar o vídeo aqui na descrição para quem tiver interesse de ler, tá? Foi uma brasileira que fez um estudo em parceria nos Estados Unidos, tá? Que teve um resultado bem interessante, que ela até relata que teve um participante do grupo que fez lá o treinamento, que era um pintor, ele pintava quadros, fazia várias pinturas, e ele desenvolveu a doença de Parkinson, né? E não conseguia mais ter aquele movimento fino da mão para fazer os desenhos, a pintura dele. E depois que ele fez esse programa de treinamento, e como que era esse treinamento? As pessoas treinavam 3 vezes na semana, com instabilidade, equilíbrio e fazendo esses exercícios complexos por 3 meses. E aí, fazendo esse treinamento, esse pintor, essa pessoa já conseguiu ter uma melhora muito grande nas suas habilidades físicas e voltou a pintar. Voltando a pintar, como ele se sentiu muito feliz com todo aquele processo, ele pintou o pessoal lá que estava fazendo aquela pesquisa com ele, e foi assim, um ato muito emocionante, muito significativo, né? E aí a gente consegue ver a importância do exercício físico na vida dessas pessoas que têm esse tipo de doença, né? Você queria falar mais alguma coisa aí sobre isso? Seria isso, né? As pessoas simplesmente negligenciam muito, né? Essa questão, acha que o tratamento é simplesmente medicamentoso, pronto, acabou e assim, a vida segue. Não, hoje em dia as coisas estão mudando, né? Hoje em dia estão tendo muito conhecimento, né? A ciência está evoluindo aí bastante. Isso que o Fernando falou é extremamente claro. O treinamento proceptivo, né? O que é isso? Treinamento de equilíbrio. Você saber equilibrar. Por exemplo, se eu fechar meu olho, colocar minha mão aqui em cima, vou saber que minha mão está aqui em cima, entendeu? Isso aqui é a percepção. Mas aí, no caso, é do corpo inteiro, tem essa alteração, né? Eu vou conseguir, mais ou menos, saber onde que o meu corpo está. O paciente vai saber onde o corpo dele está. Com isso, ele vai poder fazer o planejamento dele melhor sobre os movimentos. Uma coisa tão banal aí pra nós, né? Uma coisa tão... Não pra eles. Entendeu? Não pra esse paciente. Esse paciente precisa de reaprender a andar novamente, como pensa. Precisa de reaprender a andar novamente. Esse profissional qualificado para poder acompanhá-los, né? Para poder ter o melhor resultado possível. Lembrando que não vai ser novamente uma criança, não vai mandar sair correndo pro lugar. Nós não estamos falando disso. Estamos falando de trazer conforto de vida, qualidade de vida. Sempre qualidade de vida. Você que tinha muita dificuldade para andar e consegue agora andar um pouco na casa dele, aí é o que qualidade de vida, qualidade de vida. Sim, exatamente. Agora que você falou, agora que você ponderou isso aí, o exercício físico, o estilo de vida saudável, uma boa alimentação, um bom sono, né? Mas particularmente esse estudo que eu relatei agora aqui para vocês, ele mostra um resultado muito significativo, mas é muito significativo mesmo. Eu, quando li, eu fiquei surpreso, porque assim, tipo assim, a pessoa com quadro de Parkinson avançado, né, como você bem relatou aí, tem vários movimentos associados, né, ela começa a fazer o tremor, muda o centro de gravidade. Então, o exercício físico, essa prática bem orientada por um profissional de educação física, um fisioterapeuta, desde que envolva toda essa complexidade no movimento, né, e seja feito com regularidade,
ela pode diminuir 70% dessas características motoras, né? E também diminui 60% os casos de congelamento da marcha. Ou seja, isso é um resultado muito significativo. Imagina que você está com a doença avançada e você não consegue andar, você cai muito, tropeça, e em 3 meses você melhora isso em 60%, 70%. É um resultado muito significativo, né? Então, assim, é importantíssimo realmente você cuidar e ter uma boa orientação para lidar com isso, né? Com esse momento, com essa doença, né? Só para relembrar vocês todos, o congelamento da marcha, isso que chama, é aquele momento que eu levanto para andar, falo assim, agora eu vou dar o passo, né? Só que não dá. Não dá e o corpo vai para frente. A pessoa fica, o corpo vai para frente, é o momento que cai. Entendeu? É o momento que cai. Muito grave, né? Imagina uma queda aí de fronte, né? Esse tempo atrás de um paciente que tinha um hematoma gigante aqui na testa, porque teve um freezer e tinha um hematoma grande, né? Ele falou que estava na cama, foi tentado levantar rápido de uma vez, teve um freezer, caiu de testa só. Sem proteção, sem nenhuma, só foi a região aqui do fronte no chão. Então, assim, é mórbido, né? Bastante mórbido aí. A questão de ter esse freezing, né? É questão também do próprio hit dele, né? Muito duro, sabe? Se incomoda bastante. Legal isso que você ponderou, né? Porque, assim, para ficar bem claro, né? A pessoa não consegue andar, né? Ela trava, né? O movimento não sai. E como o Marcelo comentou muito bem, aí também os movimentos da pessoa ficam mais lento, né? E ela fica com a musculatura mais travada. Então imagina aí nesse caso, como ele relatou, a pessoa levantou de uma vez, tentou andar, não conseguiu. Aí como ela já tem os movimentos mais lentos, ela não consegue proteger da queda. Por exemplo, não consegue colocar a mão, segurar em algum local. Então aí o risco dessa queda que ele sofre é muito maior. Bateu a cabeça, pode ter um traumatismo craniano, né? Pode ter vários problemas, pode ter uma fratura aí grave, né? E se for uma pessoa idosa, uma fratura para o idoso é uma coisa bem complicada, né? Porque vai perder mais massa muscular, vai ficar acamado, vai ficar debilitado. Então, assim, é uma questão séria de saúde, né? Que deve ser tratada aí, né? Então, acho que, assim, para mim, eu acho que sobre Parkinson já está o suficiente a fala aqui. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente já pode partir para as outras já. Essa de Parkinson, né? Só para finalizar, então, extremamente importante. Um bom acompanhamento médico, um bom acompanhamento com a equipe multidisciplinar e exercício físico. Sim, exercício físico para equilibrar, né? Para melhorar, não deixar o avançar rápido a doença, né? E melhorar para outras consequências, né? Na doença de Parkinson, ela também pode evoluir para o inicial. Sobreposto aí a uma demência vascular, né? Eu não comentei aqui para vocês, mas eu vou falar logo da demência vascular. Tá bom? Pode prosseguir. Legal. Ô Marcelo, e qual que seria? Tem algum tratamento médico de medicamento? Você falou que acho que era dopamina que toma para Parkinson? Ou não? Não, na verdade, a Parkinson é uma doença complicada, né? Do tratamento. Vai depender da idade do paciente, né? No início da doença do paciente. Geralmente vamos repor o que está faltando, né? Geralmente o pessoal vai tomar levodopa. Existem várias formulações no mercado. E você pode tomar também alguns medicamentos que podem estimular, você vai substituir a deficiência do seu corpo pelo medicamento, ou você pode tomar também um medicamento onde não vai ser metabolizado tão rápido, né, a dopamina que nós temos no nosso corpo. Basicamente esse é o tratamento. Existem vários tipos de tratamento medicamentoso, tem que ser individualizado por paciente. Cada paciente é super individualizado, né? O paciente vai passar na consulta médica através da superioridade que ele tem e do que ele apresenta. Se apresenta mais tremor, se apresenta mais rigidez, estabilidade, apresenta alteração de sono, humor também, né? Pode ter alteração do humor também.
Então, sim, vai depender muito de cada caso, né? De cada paciente. Esse tratamento bem individualizado. Legal. Então agora acho que a gente já pode partir para as outras, né? Vamos falar um pouquinho do AVC, então? O que a pessoa pode fazer aí para prevenir o AVC ou para tratar mesmo depois que ela já teve? Como é que funciona isso aí? Isso, o AVC, nós vamos ter que lembrar, assim como doenças cardiovasculares, existe a prevenção primária, né? E a secundária. Primeiro, você vai evitar que não tenha. Não tem, entendeu? E quando tem, o que fazer? Antes de ter as doenças, só para relembrar, as doenças vasculares, né, pode ser tanto isquêmica como hemorrágica. As isquêmicas aí são multifatoriais, as causas, né? Pode ser desde o trombo que está na carótida, no coração, ou doenças genéticas. A parte genética é bem menor. A maioria é cardioembólica, né, que forma um trombo no coração, e arteriosclerótica, né, que é o que do cano lá que eu expliquei, né, o cano conditope. Essa é a grande maioria. Como eu falei, quando a pessoa tem essa aterosclerótica, ela vive no corpo inflamado, gordura inflama. A gordura é um inflamatório. Ela propensa o nosso corpo a ficar inflamado mais tempo. O que é isso? O que é inflamado mais tempo? Ela atrapalha o nosso sistema. Ela pode fazer ficar mais inflamado, dar mais placa ainda, entendeu? Que o vaso ficar mais inflamado ainda. Algumas doenças ela pode descompensar também. Quando a pessoa ela tem o que nós chamamos de síndrome metabólica, o que é isso? Tem aterosclerose, né? Tem alteração nos lipídios, né? Que alteração que é essa? Os nossos lipídios são basicamente colesterol total, que nós temos no nosso corpo, HDL, o colesterol bom, nós chamamos, né, de HDL, e LDL, que é o ruim que o pessoal fala, né, o LDL, e o triglicérides, que é mais aí os vegetais. O colesterol total é mais na carne vermelha, que o pessoal come, o LDL também é na carne vermelha, onde o pessoal come aí, para adquirir. O LDL é isso que vai acumular aí nas placas, né? E o pessoal fala, vou parar de comer gordura. Não, é importante porque é importante a constituição de alguns hormônios, a constituição das nossas células, então ela tem essa importância da proteína, entendeu? Ela é importante. Só que nossa dieta, né, você é o maior especialista para falar sobre isso, né, dos nossos grandes nutricionistas aí, mas o LDL, ele é algo que acaba inflamando, né, o nosso corpo, né? Em excesso, ele tem que ter uma quantidade, mas em excesso, ele causa essas lesões, pode causar microlesões encefálicas, tá bom? Contribuindo com a hipertensão, né? Hipertensão arterial, pressões elevadas, contribuindo também com diabetes, urina glicêmica, o nível de açúcar alterado no nosso corpo, e aquele famosinho coxinha, né? A pessoa que parece uma coxinha, barrigudo, entendeu? Aquela barriguinha, saliente. É uma bomba, né? Uma bomba cardiovascular, né? Então pode ter risco cardiovascular com risco cerebrovascular, né? Nós chamamos síndrome metabólica, alteração de pressão, alteração de glicemia, alteração de glicose e esse corpo inflamado. Onde? Mas aí, e aquele senhorzinho que era aquele senhor, né, que é super atleta, que corria, fazia esporte, fez você teve um AVC. Sempre tem essas discussões. Sim, realmente pode ter um AVC. Tem pessoas que têm preposição genética, que tem um AVC, ou pode ser outra etiologia. Podia ter alguma alteração do coração, né? Acabou formando trombo, teve um AVC. Entendeu? Você tem essas etiologias também. Mas lembrando a síndrome metabólica. Se evitar a síndrome metabólica, evita o AVC. Infelizmente, nossa população brasileira está seguindo a tendência da obesidade. E pior ainda, a obesidade infantil. É aquele
criança que é gordinha, mas é uma gorda super desnutrida, né? Um gordinho que tem. Gordinho mal nutrido, né? Não, né? Que tá acima do peso. Ou tá com peso, né? Pra não causar essa discordância, causar essa briga, né? Mas acima do peso. Acima do peso ou obesidade, né? Definida aí pela Organização Mundial da Saúde, prestada pela Organização Mundial da Saúde. Aquela criança que ela aparenta ser saudável, mas não é saudável, porque está super desnutrida, né? Os principais componentes de proteína muscular, não vou poder explicar bem melhor isso daí, a massa magra, né? É muito baixa em relação à massa gorda, né? Que é a própria gordura. Essa gordura, ela é inflamatória, ela causa essa inflamação. Tá, vamos lá. Só um pouquinho mais direto aqui. O que o exercício físico vai ajudar nisso? Consenso de hipertensão. Consenso de hipertensão. Exercício físico reduz nível expressórico. Não é todo mundo que vai fazer o exercício físico, eu vou poder explicar um pouco melhor sobre isso. Existe exercício físico para a pessoa certa e o tipo de exercício físico, mas diminui nível expressórico. Consenso é a diretriz de diabetes. Diminui a quantidade de insulina que você vai poder usar, né? Diminui a quantidade de glicose, né? Glicemia aí, vai diminuir também com o exercício físico. Consenso de dislipidemia também diminui a quantidade de LDL e aumenta a quantidade de HDL, colesterol bom. O colesterol bom vai remover essas placas, vai remover, certo? Então acho que isso daí já é um bom argumento por que fazer exercício físico, né? Você vai diminuir essa síndrome metabólica, viver uma vida mais saudável. Antes de comentar, mas o pessoal é saudável, teve um AVC. Tá bom, gente? Vamos ser um pouquinho mais críticos. Vamos pegar esses números e vamos analisar a quantidade de pessoas que têm fatores de risco, são fatores de risco por conta de cardiologia. E vamos analisar essas pessoas que não tinham nenhum fator de risco e tiveram AVC ou cardiovascular. Entendeu? Vamos ter que ser bem crítico, né, em relação a isso. Então, um bom motivo para começar a sair de sedentarismo, né? Infelizmente, até vivendo numa época pandêmica, onde, infelizmente, várias pessoas pararam de fazer exercício físico por causa da pandemia. Mas o grande Fernandão está ensinando aí bastante como fazer exercício físico em casa. Então, vamos sair de sedentarismo, né? Vamos mexer nosso corpo. Esse corpo foi feito para mexer, não foi feito para ficar parado. Verdade. Então é isso. Então a alimentação, sinceramente, não é alimentação assim, que tem que ser, não, é uma alimentação saudável. Já foi falado aqui na slide anterior, né? Mas in natura é processado e ultraprocessado, né? Ultraprocessado. Dá um exemplo, uma laranja é in natura. Se você pega uma polpa de laranja, já é um pouco processado. Se você pega um saquinho de suco ultraprocessado, vai causar muito mal, entendeu? Vai causar muito mal para o nosso corpo. Deus sabe o que tem lá dentro, né? Quando eu leio ali na composição atrás do suco, eles assustam, né? Entende o que está escrito. Então, o exercício físico, na questão do acidente vascular cerebral, como primário em relação a isso, como profilaxia primária, ele dá que desenvolva esses fatores de risco, assim como diminuição ou cessação do tabagismo, cigarro e etilismo com moderação, sem etilismo, né? Dependendo aí, né? Seria isso daí. Já na profilaxia secundária, o paciente já teve AVC, já teve. Às vezes o AVC pode causar várias sequelas, pode deixar o pessoal parético ou parético. Então seria interessante o paciente fazer exercício físico, principalmente nos 3 a primeiros 6 meses, intenso. De acordo com a orientação do médico, do neurologista, junto com o pessoal da teórica, o pessoal da FOM, o pessoal da educação física, todo mundo em conjunto, para deixar esse paciente voltar às modalidades, principalmente essa cidade, mais
AVC é a quinta causa de capacidade no Brasil. Então, capacidade, você está falando tipo, desse paciente que ele era o chefe da casa, ele sustentava a família, entendeu? Se a gente tem um AVC, acabou. A importância é muito grande aí de reabilitar esse paciente rápido, trazer função para eles rápido. A função de conseguir mexer o braço, a perna, lógico que vai depender do nível de lesão. Por isso que eu falei no início da live. Se identificou um AVC, liga para o SAMU 192 o mais rápido possível, chegar no centro de referência o mais rápido possível e fazer o tratamento rápido. Somente dentre, nós chamamos de janela aí, dentro das primeiras 4 horas e meias, dentro do hospital, o mais rápido possível. Então seria isso. Na profilaxia secundária, reabilitar esse paciente, fazer exercício direcionado para evitar espasticidade. O que seria isso? O paciente fica naquela posição rígida, aquele braço torto assim, tudo fletido e a perna reta, fletida. Seria para evitar isso. Ou se ter, é o menos possível, né? Seria mais ou menos isso. Daí a parte do AVC. Tem alguma coisa a acrescentar mais, Fernando? Não, acho que você foi bem completo, assim, né? Falou aí bastante coisa. Eu só queria dar uma resumida, né? Pra eu começar a minha parte aqui, então, especificamente do exercício, né? Como o Marcelo falou muito bem aí desse quadro, né? Na verdade, é um quadro, assim, complexo, né? Que várias doenças podem levar ao AVC, né? A dislipidemia aí, que é o acúmulo de gordura, a diabetes, a hipertensão. Tudo isso vai inflamando o nosso corpo, como ele falou muito bem, né? Que a gordura... Por que a gordura é um tecido inflamatório? Há um tempo atrás, a gente acreditava que a gordura era só um tecido inativo, né? Era um peso morto ali que te prejudicava, assim, mas a gente não sabia a dimensão disso, né? Mas a gente sabe que a gordura, ela produz principalmente o que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, né? Que são algumas proteínas que vão causar toda essa inflamação no nosso corpo, que, por exemplo, atrapalha você absorver o açúcar do seu sangue, né? Que geralmente aí vai causando a diabetes, né? A resistência à insulina, que vai acumulando ali o LDL nas artérias, né? Então tudo isso é um quadro, né, que vai desequilibrando o nosso corpo, né? Vai tirando da homeostase, né? Que a homeostase é você ter esse equilíbrio, né? Da sua pressão arterial, da quantidade de gordura, da temperatura corporal. Então, quando você vai entrando nesse quadro, você vai perdendo equilíbrio e vai começando a desenvolver a doença. E aí, então, vamos diretamente ao ponto agora do exercício, né? Como a gente já entendeu tudo isso, que o Marcelo explicou muito bem aí da doença, o exercício físico ele vai vir na contramão, exatamente proporcionando benefícios que ajudam a melhorar todo esse quadro, né? Por exemplo, para quem faz exercícios principalmente aeróbicos e também treinamento de força e resistido, musculação, você consegue, por exemplo, captar a glicose sanguínea sem depender da insulina. Porque quem é diabético, né, e todo mundo, na verdade, precisa da insulina, né, para você mandar o sinal para a célula e captar a glicose da sua corrente sanguínea e jogar para os músculos e para os órgãos, né, certo? Porém, quando você faz exercício físico, você consegue captar a glicose sanguínea sem depender da insulina. Então você não precisa da ação desse hormônio para tirar o açúcar ali da sua corrente sanguínea. Então isso é muito interessante e esse efeito permanece no nosso corpo em até 48 horas. Então assim, qual que é a diretriz, a recomendação para quem é diabético ou, por exemplo, quer prevenir a diabetes? É você não ficar sem treinar no máximo 2 dias na semana. Você não pode ficar mais de 48 horas sem treinar, porque aí você sempre terá esse benefício de captar a glicose. Tendo esse benefício, você pode até diminuir a sua medicação, né? Caso você seja diabético ou tenha resistência à insulina. Aí falando especificamente sobre o AVC, uma coisa que o Marcelo falou aí que é bem importante, tá, pessoal? Se você teve o AVC, faça exercício físico todo dia ali, nesses 3 primeiros meses, né, 6 meses aí, que é muito importante, né, para recuperar, né, esse controle muscular e voltar os movimentos. Foi o caso até que aconteceu com o meu pai, né, assim que ele teve AVC, eu fui estudar, fui me aprofundar no assunto, e ele, além dele fazer o treinamento comigo, ele fez fisioterapia, né, fez ali fisioterapia com eletroestimulação, que é aqueles choquinhos, né, que isso ajudou
ele reativar ali os músculos dele. E o que eu fiz com ele ali na prática para ele voltar aos movimentos, né? Porque ele parou os movimentos do lado direito, né? Tanto o braço e perna. No caso dele, ele teve um AVC ali isquêmico, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a treinar todo dia, às vezes 2 vezes por dia, colocava o pé ali na água quente, água fria, colocava o pé na areia, eu movimentava a perna dele, mesmo ele sem conseguir movimentar. Por quê? Para manter a mobilidade e estimulando o músculo e o cérebro dele a voltar àquele movimento. E quanto mais ele fizesse isso mais rápido possível, mais ele teria a chance de voltar a ter uma vida ativa, uma vida assim mais dentro do normal possível, voltando às atividades que ele sempre fazia. E felizmente deu certo, né? Em 15 dias ele voltou a andar, que ele tinha parado de andar, e depois aí de 18, 20 dias a gente já estava na academia, ele já estava fazendo alguns exercícios lá, mas tudo bem controlado, né? Com a orientação médica também. Então é sempre importante que você tenha, né, o acompanhamento médico, tome os medicamentos que é preciso tomar. Se você vai fazer um treinamento, você nunca inicia um treinamento sem tomar seu medicamento, então essa é uma orientação importante, independente da patologia que você tenha, seja diabetes, hipertensão, AVC, você sempre tem que seguir as orientações médicas e tomar todos os medicamentos para que você possa fazer o exercício físico de maneira segura também e colher todos aí os benefícios, né? No AVC especificamente, o que eu tenho visto sobre o exercício físico é que o exercício aeróbico parece que dá um pouquinho mais de vantagem, né? Que ele principalmente aí causa o efeito cardioprotetor, que a gente chama, né? Que como a gente já falou no início, que era para a gente entender melhor, existe uma relação direta, né, entre o nosso sistema neural, nosso cérebro e os nossos vasos sanguíneos, o nosso coração, o nosso sistema circular, né? Então, assim, se você tem o coração mais forte, mais eficiente, se você causa o que a gente chama de angiogênese, que o exercício leva a isso, né? Principalmente o exercício aeróbico, criação de novos vasos. Se você, por exemplo, está treinado e tem angiogênese, por exemplo, você criou novos vasos tanto no seu cérebro e no seu coração, se você tiver um evento de infarto e AVC, você tem novas possibilidades de fluxo sanguíneo. Então isso diminui o risco, por exemplo, de você até falecer ou ter um caso mais grave, aí, caso você tenha, né, esses eventos. E outra coisa também interessante é que o exercício físico ele também aumenta nas conexões neurais, né? Que aí seria neurogênese, né? Então você também tem a possibilidade, né, de se manter mais ativo e de ter um controle muscular e cerebral melhor aí, né? Então é basicamente isso o treinamento, né? E as recomendações de treino seria essa, fazer treino tanto aeróbicos, né? Pelo menos aí 150 minutos de treinamento aeróbico na semana, de intensidade moderada a intensa, tá? Mas essa intensidade moderada e intensa depende particularmente de cada pessoa. Às vezes, para uma pessoa andar 6 km por hora, para um idoso, por exemplo, pode ser intenso. Isso não quer dizer que fazer um exercício intenso é que eu vou colocar a pessoa lá para pular corda, saltar, fazer crossfit. Não, não tem nada a ver com isso. Tem que ser, a intensidade ela é adaptada à particularidade de cada pessoa, levando em consideração a limitação de cada pessoa, né? Então seria isso, fazer exercícios no mínimo ali 150 minutos de exercício aeróbico na semana e também fazer no mínimo 2 vezes na semana exercícios resistidos, que seriam exercícios de força, como musculação, exercício com peso corporal. Aí é sempre importante ter uma orientação do profissional de educação física, né? É basicamente isso. Sim, exatamente. Isso aí, Fernando. Diretriz. O que é diretriz? Não estou falando de diretriz. Diretriz, o que é isso? São um consenso onde une vários especialistas do Brasil, da área médica, onde define o que vai ser naqueles 2 anos, 3 anos, quais são as condutas, o que tem mais evidente na literatura científica, que tenha mais evidência, né, científica quais as melhores condutas a ser tomadas, né? Aí isso aí está nas diretrizes. Realmente essa é a quantidade de exercício, né, que deve ser feito, o melhor de nível de evidência muito bom, excelente, tá bom? Não é pouca melhora, melhora bastante. Muita diferença aí no desfecho final, aí, somente na prevenção primária e na prevenção secundária. Exatamente isso aí. Então, gente, assim, né?
desde o nosso início aqui, tudo baseado em evidência científica, que nada de conclusão da nossa mente, né? Todos aqui baseados em evidência bastante científica, evidência robusta, tá bom? De prevenção aí, e de depois para tratamento, provavelmente depois do AVC, é o treinamento em nossa educação física, tá bom? Exercício físico. Legal. Marcelo, eu queria também ponderar uma coisa aqui que você falou antes, né? Tem pessoas que comentam, né, como você falou, aqui tinha uma pessoa que eu conhecia que treinava e se alimentava bem e teve AVC ou teve infarto, né? Pessoal, é importante salientar isso, como o Marcelo já falou. O exercício físico, o estilo de vida saudável, uma boa alimentação, um bom descanso que você tenha, eles contribuem ao máximo para você potencializar aquilo que você é, para você potencializar a sua saúde. Mas isso não quer dizer que ele vai evitar 100% que você não tenha nada, né? Assim, isso é uma forma de você prevenir e não solucionar absolutamente. Mas aumenta muito as suas chances de ter uma vida mais saudável, mais ativa, longa, né? E mais saudável e produtiva. Então, assim, se existe essa chance e a mudança para isso é muito maior, você só vai ter benefício, por que não fazer, né? Então, vamos agora falar do que falta. Agora, né? A gente falou do AVC, do Parkinson e agora o Alzheimer. Eu queria falar um pouquinho aí? Isso. Hora de ser dentro do Alzheimer. Demências, desde do bolão, porque nossa sociedade é uma sociedade onde tem muita informação, mas assim, a interpretação às vezes deixa as pessoas um pouco confusas, né? Infelizmente hoje eu estou vendo a sociedade muito com fake news, né? Muitas informações falsas. Nossa mente, antes de tudo, antes de chegar nesse quadro demencial, de depender, né, de não conseguir nossas atividades, o exercício físico por si só já melhora tudo isso. Por quê? Lembra que eu falei no início da live? O exercício físico ele vai liberar hormônio do prazer, serotonina, vai liberar também endorfina, vai dar que está lá fazendo seu exercício físico, como você termina, você coisa boa, né? E sente a sensação boa, não naquele momento, mas passa o dia bem, entendeu? Passa o dia bem. Seu nível de concentração melhora, a gente fica mais focado para fazer nossas atividades, entendeu? A gente fica mais objetivo para fazer o nosso compromisso. Fica lá, nossa, a gente assim, tô falando gente, né, mudou o modo, mas assim, né, mas aqui entre nós aqui, né, mas nós até dormimos até melhor, né, o nosso sono fica muito melhor, fica muito reparador, nosso sono, a gente consegue dormir, deitar assim dormir, beleza, quando o paciente chega no consultório, né, eu falo assim, doutor, tô com muita queixa de memória, tô esquecendo muito, aí você pergunta, aí você começa a fazer investigação, fala, como é que é o seu sono? Doutor, durmo 3 horas por dia só, 4 horas por dia, tá bom, e aí, faz exercício físico? Não dá tempo, dia muito corrido, não consigo fazer exercício físico, tomo muito café, muito fast food, né, comida rápida. Então, a memória não é que a pessoa tem uma condição ruim, eu tô preocupado com doença de Alzheimer. Não, é simplesmente mudança de hábito. A pessoa, ela reserva um tempo no dia, uns minutinhos no dia, não precisa de sair correndo uma maratona. Não mais pra frente, quem sabe, né? A pessoa gosta. Mas no início do dia, sair do sedentarismo. As diretrizes falam isso, tirar do sedentarismo. E mais vezes ir fora, tomar um ar, respirar, né? Tomando cuidado com a Covid, né? Lógico, né? Mas movimentar melhor o corpo, entendeu? Você movimenta melhor o corpo, começa a querer procurar comer coisas mais saudáveis. Começa a procurar, isso é meio intuitivo, é uma coisa, você fala, eu tô fazendo exercício físico, eu não vou ficar comendo isso aqui, né? Não vou, vamos comer uma coisinha um pouco melhor. Eu começo uma dieta um pouco melhor, entendeu? Depois disso, a pessoa automaticamente ela vai ponderando alguns vícios, né? Excesso porque a pessoa fuma muito, estresse, muito nervosismo, o dia é muito pesado.
faz o exercício físico, você já tá liberando sua endorfina, já tá se sentindo melhor, não vai precisar muito, né? Do doce, muito doce. A pessoa ansiosa quer comer doce, ansioso, doce. Carboidrato, absorção rápida, como já foi explicado. Só come muito doce. Então, assim, então isso vai intoxicando, né? Como nós falamos. A glicose, ela gruda nas hemácias, gruda nos vasos. O LDL vai lá, gruda nos vasos também. Causa desinflamação e causa toda essa microvasculatura. Nosso cérebro pode, sim, futuramente causar uma alteração de memória, uma alteração de cognição também, entendeu? Mas fazendo exercício físico, tendo uma vida dieta saudável, parece que o Chico tá falando, né? Essas coisas de clichê. Faça exercício físico. Não é clichê. É extremamente, está escrito nas diretrizes. Foi estudado, foi avaliado por vários, validado por vários estudos, né? Estudos aí de multicêntricos, né? Então, assim, quando você pratica um exercício físico, você melhora sua qualidade de sono, você melhora seu corpo, você vai liberar sua reputação aí de serotonina, vai melhorar seu corpo, entendeu? Vai melhorar sua interação social, que se você está de bom humor, se você está de bem humor, se o humor tá bom, você vai querer se expressar melhor, você vai querer falar melhor. Se você está de bom humor, a pessoa te dá um bom dia, você vai falar assim, só se for o seu. Se for o seu, porque tá tudo ruim, já um dia já acorda ruim. A pessoa tem que começar a mudar a mente, né? Falar assim, não, vamos lá. Se você não consegue fazer sozinho, ajuda. Pede ajuda pra quem sabe. Entendeu? Por isso que tem os profissionais, justamente pra isso. Eu procuro ajuda pra quem sabe. Mas não sei o que fazer, não sei se eu pego um peso assim, se eu compro assim assado, se eu compro besteira. Não gasto o seu dinheiro. Procura ajuda pra quem sabe. Entendeu? Procura ajuda pra quem sabe. Entendeu? Você vai economizar dinheiro e vai ter uma boa saúde ainda. Procurando pra quem sabe, realmente sabe. Então, essas são as mudanças. As mudanças vão acontecer naturalmente, as coisas têm que ser natural. Então, isso, a memória já melhora em relação a isso. Ok. Tá, a pessoa viveu uma vida com a síndrome metabólica que eu falei, né? Tudo ruim, aquela vida desgastante, estressada. Lembrando que o estresse, ele realmente proporciona, né, a ter mais infecção no nosso corpo, né? Porque nosso sistema imunológico está ligado com o sistema de vigília, né? Nosso sistema de ataque e defesa, que é o sistema que você está sempre ataca, sempre alerta, sempre querendo fazer alguma coisa, e aquele ataque você, agora eu posso relaxar. Quando você está desequilibrado nesses dois sistemas, acaba se alterando aí a relação do sistema, do nível de imunológico, né? Pode ter uma alteração sim. Então, o exercício físico a curto prazo traz esse benefício, e a longo prazo ele evita o que nós chamamos de demência vascular. É isso que eu falei lá daquele outro lado. As demências não é só a doença de Alzheimer, a doença Parkinson. São doenças mistas. As demências, que elas são doenças mistas, são um conjunto de coisas que ocorrem no cérebro da pessoa que acaba tendo essa alteração de memória, né? Então, quando você faz esse exercício, você melhora a cognição. Entendeu? Você leva mais oxigênio, leva o açúcar, né? Para funcionar um pouco melhor no cérebro. Melhora o condicionamento físico cardiovascular. Então, isso tudo diminui o grau de inflamação. Isso tudo aí faz melhorar o grau de cognição, né? E faz diminuir, evitar que tenha demência, provavelmente. Tenho demência. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Faz exercício físico adaptado ao paciente. Sempre adaptado ao paciente. Nós sempre temos que ter em mente quem que nós vamos fazer exercício físico, né? Quem que é a pessoa? Um exercício físico, às vezes, pode ser bom para uma pessoa, mas não pode ser bom para outra. Entendeu? Às vezes,
Nós temos que individualizar. Cada pessoa é cada pessoa. Isso tem que ser individualizado. Individualizando isso, a pessoa tem uma melhora, assim, ela retarda essa evolução, né? Essa evolução da demência. Eu tô falando de demências potencialmente reversíveis. A doença provavelmente de Alzheimer, ela também causa essa reversão. Ela não reverte totalmente, mas ela não deixa progredir muito rápido, entendeu? Ela não deixa progredir muito rápido aí, por isso aí. Ela dá uma freada, dá uma brecada, desde que tenha um bom estilo de vida. Lembrando, tá, pessoal, que como o Marcelo falou muito bem aí no começo, né? O Alzheimer está principalmente relacionado à nossa memória, né? E tem umas coisas interessantes, né? Eu acho que também, não lembro se você falou especificamente disso, mas também tem relação, né, do índice de escolaridade da pessoa, né? Geralmente quem tem menos escolaridade são mais atingidas por Alzheimer, né? Tem uma coisa interessante que eu vi também, que é assim, uma estratégia que você pode usar tanto no seu treinamento físico ou em qualquer área da sua vida, né? Aprender coisas novas, aprender uma língua nova, aprender a tocar um instrumento. Quando você vai para algum local no seu trabalho, ou você vai fazer aquela caminhada que você gosta para a sua saúde, ou pedalar, fazer qualquer coisa, procurar caminhos diferentes para o seu cérebro ele sair daquela facilidade que você está acostumado, né? E você se desafiar. Isso tudo, esse desafio tem que vir não só da prática física, né? Na prática física você pode fazer também, como eu falei lá para Parkinson também, você fazer exercícios com mais complexidade, exercícios diferentes, exercícios de coordenação, exercícios de equilíbrio, de tempo de reação, exercícios aeróbicos, que vão potencializar o funcionamento do seu coração e do cérebro, né? Então aí as orientações é igual o Marcelo falou, sair do sedentarismo. Como que eu saio do sedentarismo? O que quer dizer isso na prática? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para você sair do sedentarismo, para você não ser mais considerado sedentário, você precisa fazer no mínimo 150 minutos por semana de atividade física. O que é atividade física? Atividade física é qualquer gesto corporal que você faça, até movimentar a mão aqui, subir a escada, escovar o dente, ir até o supermercado, subir um lance de escada, tudo isso é atividade física, qualquer movimento que gere gasto energético. Então, assim, não precisa ser necessariamente exercício físico para você sair do sedentarismo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Porém, para você ter mais benefícios para a sua saúde, para você potencializar o seu cérebro, potencializar o seu coração e prevenir de todas essas doenças que a gente falou aqui, é mais interessante ainda você fazer um treino específico de exercício físico. E aí qual que é a diferença do exercício físico? Ele é programado, sistematizado para melhorar o seu desempenho. Já a atividade física não. Às vezes você vai andar até o supermercado não para melhorar o seu desempenho físico, mas porque você precisa ir até aquele local. Então existe essa diferença que é importante falar também. Mas só o fato de você já ser fisicamente ativo, você subir escada, limpar a sua casa, se movimentar, já ajuda muito, porque você já está ali se movimentando, né, e ativando a sua musculatura, querendo ou não, por mais que não seja uma coisa programada. Mas melhor ainda, para você ter mais benefício, né, você precisaria desse treinamento sistematizado e programado especificamente para você. Então acho que é basicamente isso, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente já podia abrir para perguntas aí, né? Exatamente isso, né? Economizar energia, use escada. Não, mas é perfeito, assim, né? Muito complexo essas doenças, né? Muito pouco tempo para falar sobre doenças tão prevalentes, tão complexas no nosso meio, né? Assim, é o arroz e feijão, é o dia a dia. E das doenças mais prevalentes, nós vemos doença cardiovascular, doença cerebrovascular, demências aí, as próprias demências, né? E a própria doença de Parkinson são as coisas mais comuns aí. Nós escolhemos, o Fernandão escolheu esses temas, entre os mais abrangentes, mas isso pode ser estendido para qualquer doença crônica. Qualquer doença crônica, entendeu? Nossa mente aqui, né? Eu sou, como eu disse no início da live, né? Eu tenho desculpa de interesse aqui para falar sobre a mente. Mas a mente é maravilhosa. Se você cuidar da sua mente, assim, todo dia essa mente traz tudo o que eu posso fazer no meu dia a
a dia? O que eu posso fazer no meu dia a dia? Vamos cuidar um pouco melhor dela, né? Como que você cuida um pouco melhor dela? Cuidando do seu corpo. Tendo uma vida saudável, cuidando do seu corpo. Isso vai te trazer benefícios muito grandes no seu dia a dia. Muito grande. O Adailton perguntou, ouvir música faz bem contra o Alzheimer? E aí, Marcelo? Isso, não, assim, qualquer estímulo, né, que seja bom, estímulo tanto visual, audiovisual, desde que você esteja ativamente ouvindo, né, uma forma ativa, você esteja usando as suas convenções, sim, faz bem, sim. Ela, por exemplo, ouvir uma música, ou como você disse, tocar um instrumento musical, entendeu? Se você está ouvindo uma música e você está tentando memorizar ela, ou tentando entender a melodia, as notas musicais, sim, ela age como um benéfico. Assim como a gente estava falando aqui, né? A questão de música, a questão do exercício físico, ouvir música saudável, exercício físico, né? Aquela letra que você escuta, nossa, esse som aqui, essa melodia, essa frase aqui, entendeu? Você cantar essa música, né? Ela ajuda a sua memória, assim como numa leitura de um livro, entendeu? Se você lembra tá lembrando da letra, né? Tudo significa que tá indo bem. Então é isso. Legal. A Mariana perguntou como é que o exercício físico melhora o funcionamento do nosso coração, que eu falei, e como que isso vai ajudar também na prevenção aí dessas doenças cerebrais. E aí? Isso, perfeito. Pergunta perfeita. Uma forma bem resumida, né? Você falou perfeitamente. Quando a gente faz exercício físico, a gente produz hormônios químicos no nosso corpo, né? Tanto na região do coração quanto na região do cérebro, que vai produzir angiogênese, igual você falou, vai produzir a maior muscularização. O coração vai ficar potente, a musculatura vai ficar eficiente. Então, o nosso coração é uma bomba, realmente uma bomba. Ele vai contrair de uma forma com o menor gasto energético, de uma forma mais eficiente, bombardear a maior quantidade de sangue possível pro corpo, né? Essa quantidade de sangue vai chegar no cérebro também com a angiogênese e vai conseguir atingir várias regiões do nosso córtex para nutrir essas células, entendeu? Vai nutrir. E o exercício físico, além de fazer essa parte de redução do angiogênese, é o que eu falei antes, né? Controle da pressão arterial, né? Hipertensão arterial. Lembrando que quando a pessoa é hipertensa, o coração tem que trabalhar muito forte para vencer toda a pressão que tem no corpo, porque o corpo as artérias fica difícil bombardear. O nosso cérebro também é a mesma coisa, mandando pressão às alturas lá no cérebro, causando microlesões, né? E acaba causando morte cerebral, né? E fora os outros benefícios que eu falei, controle da glicemia, controle do colesterol, que é o LDL, na verdade, né? O LDL, controle também dos agentes inflamatórios. Então, tudo isso aí vai contribuir para o melhor funcionamento do nosso órgão nobre, né? Nosso órgão nobre, né? Legal. Isso tudo que você falou mesmo, eu só queria complementar um pouquinho assim, alguns detalhes. Igual o Marcelo falou da pressão arterial, né? O exercício físico ele consegue diminuir a pressão arterial com uma sessão de treino já, né? Esse efeito hipotensor pós-exercício que a gente chama, né? Que abaixa a sua pressão ali, e tem estudos que comprovam que você consegue baixar de 5 a 7 miligramas ali de mercúrio, né? Decilitro ali, na sua pressão. Ou seja, se você tem uma pressão ali de 18 por 10, você consegue, fazendo exercício físico bem controlado, né, em alguns casos, chegar a uma pressão arterial normal, né, de 12 por 8, 11 por 7 em alguns casos, né.
É lógico que a pressão arterial não vai depender só disso, né? Tem vários fatores, né? Se a pessoa tem acúmulo de gorduras ali e tal, igual o Marcelo falou aí, mas é um fator importante, né? Que aumenta ali a produção de NO. O NO é um óxido nítrico, né? E ele causa vasodilatação no vaso. Então, ele aumenta ali a espessura do seu vaso, você vai diminuir essa pressão arterial. E é basicamente isso aí. Uma coisa importante também, né, que comentamos, na hora da live, você pode frequência cardíaca, diminuir a frequência cardíaca. Isso é ótimo. Porque significa que o coração está trabalhando mais eficientemente. Não é que a pessoa tem uma frequência cardíaca baixa e o coração deve trabalhar mais eficientemente. Às vezes pode ser alguma patologia do coração, mas se o coração trabalhando eficientemente, ele não precisa ficar batendo muito rápido. O coração que bate, frequência cardíaca boa, né, uma frequência cardíaca recente, vai ter menos consumo de energia. Esse menos consumo de energia vai ser mais eficiente. O corpo, ele vai gastar menos energia. A natureza, ela foi feita para gastar pouca energia. Gastando muita energia, né? Nós ingerimos alimentos de grande quantidade de energia, mas esses alimentos não são gastos pelo nosso corpo, né? Legal, é verdade, é isso aí mesmo. Eu acho que é basicamente isso, né? Porque sobre esses assuntos, essas doenças, tem muitos detalhes, muita informação para falar, né? Se a gente fosse falar tudo aqui, absolutamente tudo sobre o assunto, ia ficar muitas horas, ia ter que ter umas 10, 20 aulas aí para falar, mas Não dá para zerar o assunto, é impossível zerar o assunto. Foi uma coisinha de cada coisa aqui, só para vocês terem uma ideia mesmo, mas falar tudo sobre o assunto é impossível. É verdade. Não dá. Não, mas eu acho que foi legal, foi bem interessante, né? As informações importantíssimas aí para quem quer cuidar da saúde, né, pessoal? Eu queria falar uma coisa aqui antes da gente finalizar, que é para as pessoas não esperarem, né, ficar doente ou ter alguém doente da família para realmente cuidar da saúde, né, pessoal? Muita gente se preocupa em fazer exercício só por uma questão estética, né? Tudo bem, cada um tem seu objetivo, seu desejo aí físico, de perder aquela barriguinha, ganhar massa muscular, tudo é válido. Mas, pessoal, é muito importante isso e a gente vê como que o exercício físico mesmo faz a diferença na vida das pessoas, né? Da pessoa que teve AVC ou mesmo na prevenção de todas essas doenças, né? Igual a gente relatou aqui também para quem teve Parkinson, até mesmo Alzheimer, como que isso tudo aumenta a nossa funcionalidade, né, e permite que a pessoa viva novamente, né, seja produtiva, faça as suas coisas do dia a dia. Isso não tem preço, né, a nossa vida que está ali em jogo, a nossa vida que está contando aí, né. Então, vamos só fechar, Marcelo, dando alguns tópicos aí do que então a gente poderia fazer na prática diretamente aí para potencializar o funcionamento do nosso cérebro e ter uma vida mais saudável aí. Ele só perguntou sobre o ômega 3. Os suplementos. É assim, é bom ver com a questão do. Tem um estudo aqui do pessoal que escreve diretriz, né? De cardiologia falando sobre o ômega 3, que pode sim ter uma ajuda em relação ao nível de colesterol, né? Assim, são coisas que é bom vir em conjunto com o nutricionista. Eu recomendo ver junto com o nutricionista a melhor dieta, porque assim, né, quando ela vai na farmácia, vamos na farmácia ou no próprio essas lojas que vendem suplemento, eles lascam suplemento. A melhor recomendação é ver junto com o nutricionista e com o educador físico qual a melhor suplementação. Dependendo da comorbidade da pessoa, até ir conjunto com o endócrino, sabe? Ou com o nutricionista, ou com o nutrólogo, né? Mas às vezes o nutricionista aí já fecha, né? Já faz um bom balanceamento aí de uma boa dieta aí, né? Quais são os ideais ou não. Realmente, uma boa alimentação, aquele típico prato brasileiro, comida brasileira, né? Arroz, feijão, enfim, a salada, já tá ali. Tem quase todas as componentes possíveis aí de nutrientes. Eu lembro uma vez que o Fernando já postou isso daí já no Instagram dele, mas vocês procuram. Tem um manual do Ministério da Saúde que fala sobre diretrizes sobre tratamentos de
dieta. Quais são os pratos de dieta mais variados do Brasil inteiro? Falando, no Nordeste come isso, no Sudeste come aquilo outro. O que você pode substituir de in natura, quer dizer, um ultraprocessado por in natura? Depois vocês caçam lá, vocês acham. Depois... Eu não dou essa dica também. Mas seria isso daí. Essa questão de suplementação é uma questão muito delicada aí, né? Temos que saber de onde está vindo essa suplementação, qual empresa está produzindo. Então seria ideal passar com um nutricionista para verificar essa questão de suplementação. Se tem necessidade de tomar, né? Porque às vezes nós fazemos essa suplementação e não tem necessidade, né? Sim. É igual tomar um whey aí, doidar a perna direita. Tem que ver se realmente necessidade, qual é o tipo, qual a pessoa tolera mais, entendeu? Nem um viés de marca de empresa, de qual marca, nós temos fazer nenhuma representação de nenhuma empresa aqui, mas o que interessa, entendeu? Só procurar o especialista certo, né? A pessoa certa. Então só para elencar, então só para fechar, então, né? Só essa live fica muito extensa. Primeiramente, o exercício físico é extremamente essencial, assim como mudança de hábito, né? Mudança de alimentação, mudança de sono, nossas interações sociais, extremamente essencial para o funcionamento da nossa mente. É o que nós precisamos para tomar nossas decisões, guardar nossas memórias. Isso é muito corrido hoje em dia, né? Muita informação. E nós estamos vivendo um momento muito delicado. Muito delicado no mundo, onde está muito estresse, vendo vítimas aí, né, da questão da pandemia. Tem que ter nossa mente saudável, né? Temos que proteger nossa mente. Como vamos proteger nossa mente? Tendo uma boa dieta, fazendo exercício físico, de preferência aí, um profissional qualificado, né, num lugar seguro, qualificado, e atendendo às comorbidades das pessoas. Se a pessoa tiver uma comorbidade de um AVC, vamos direcionar um exercício para aquele paciente. Se tem um quadro já de cognição, de demencial, junto com o médico, toda a equipe, vamos direcionar um exercício para esse indivíduo. Se nós temos um quadro de doença de Parkinson, vamos direcionar os exercícios para esse paciente, assim como as outras comorbidades, que, sei lá, nós falamos sobre 3 e já gastou tudo isso de tempo já. Imagina se estendesse para mais comorbidades, né? Mas ia ficar aqui rapidinho. Então, assim, eu acho que já deu para entender muito bem a necessidade dessa mudança, desse estilo. Às vezes, pode soar um pouco aqui de nossa, que clichê novamente, né? Os exercício físico. Se a gente tem essa dificuldade de ser ativa, se a gente não consegue ter essa dificuldade de o que eu tenho que fazer, procura quem sabe e pede auxílio, pede ajuda. Procura quem sabe e pede ajuda. Essa pessoa vai te orientar, essa pessoa ela vai te ajudar. Está disposta para fazer isso. Isso, a princípio, no primeiro tempo, não percebe que a pressão está baixando, que a glicemia também está melhorando, né? Não percebe que está perdendo um pouquinho de peso, porque a gente só fica preso no nosso visual, né? Principalmente a nossa sociedade é presa no visual, é aquele barriga aqui, musculação, aquele padrão perfeito, né? Gente, vamos sair um pouco disso. Sim, todo mundo busca, né? Aquele padrão perfeito assim, mas só de tentar sair do sedentarismo, que como o Fernando explicou perfeitamente, e direcionado com as comorbidades. Tentar sair, quebrar essa bola de neve, né? Lembra, tudo é uma bola de neve. A gente tem uma comorbidade, para de fazer exercício físico, aí começa a ter ganho de peso, aí meu joelho dói, minha coluna dói, meu tornozelo dói, entendeu? Tudo dói, a alma dói, tudo dói. A pessoa começa a fazer exercício físico direcionado para aquilo, melhora, a pessoa para de reclamar de neuralgia, para de reclamar com fardo do joelho também. Ela melhora, tem exercício adaptado, não é só academia que é puxado, né? Existe exercício direcionado para pessoas
sua individualidade. Basicamente é isso aí que o Marcelo falou, tá, pessoal? Resumindo o geral de tudo aí, né? Você fazer uma alimentação saudável, né? Com menos alimentos processados, mais natural, né? Como comentaram aí do suplemento, suplemento não faz milagre, procura um nutricionista, né? Para você saber realmente se aquilo vai ser uma necessidade para você. Então, controlou a alimentação, controlou o descanso, o excesso de informação também, que eu acho que é uma coisa que causa muita ansiedade hoje, né? Evitar ter muito excesso de informação, informações negativas, que isso vai atrapalhar a sua rotina do dia todo. Você vai ficar desanimado para treinar, você não vai dormir direito, vai aumentar a sua ansiedade. Então, se alimente bem, evite excesso de informação, né? Cuide da sua parte psicológica, social, né? Procure interagir com as pessoas, mesmo que agora a gente tenha essa limitação, né? Física, mas liga para aquela pessoa que você gosta, conversa com ela, provavelmente você vai se sentir melhor. Claro, faça exercício físico, como o Marcelo falou aí, com uma boa orientação, tá? Voltado especificamente para a sua condição específica e genética e biológica. Fazendo tudo isso, né, compreendendo toda essa complexidade, com certeza você vai ter um cérebro mais saudável, mais ágil, com mais atenção e com mais memória, né? Então, é basicamente isso. Eu queria agradecer você mais uma vez, Marcelo, e muito obrigado aí pela live, foi muito informativo, eu aprendi muito também, tive que estudar bastante e foi bem legal e acredito que o pessoal vai gostar bastante também, tá bom? Valeu, muito obrigado. Obrigado, hein? E potencializar o cérebro é dessa forma que nós ensinamos essa live. Tchau, tchau. Falou, Marcelo, um abraço e até mais, valeu!